ESPM, o inusitado em constante movimento. Olá, hoje vamos falar de um tema que envolve a todos nós dentro do ambiente empresarial. Não que os outros temas também não envolvam, mas esse é essencial. Nós vamos falar de pessoas. Gestão de pessoas no ambiente corporativo. O que envolve? Fatores motivacionais, fatores de captação, retenção de talentos. E para isso estamos com a professora Milena Graves, que vai conversar conosco hoje. E já vou começar transferindo aqui a pergunta para ela e perguntar. Um dos grandes temas que tem se ouvido falar, e principalmente recentemente na revista Você é RH, surgiram esses temas, se não me engano, em quase que 2 edições seguidas, o tema sustentabilidade emocional. Afinal, o que é a sustentabilidade emocional? Então, Paulo, sustentabilidade emocional, a gente tem percebido dentro das organizações a importância do olhar para esse tema. A gente ouve também falar psicologia positiva, o bem-estar, isso tudo tem a ver com a sustentabilidade emocional. Não é só da pandemia que a gente está agora entendendo um pouquinho mais esse tema, mas ela já vem há muitos anos aí ocasionando processos de terapia, crises de burnout. A gente começa a perceber que as organizações que não prestarem atenção nesse tema, certamente elas vão começar a ter outros problemas relativos a absenteísmo, as crises dentro da organização e muitas coisas que a gente tem visto. Até, inclusive, recentemente, a gente entrando dentro das organizações e começando a trabalhar as questões de competências, comportamento, hoje tem se dado muito foco para aquelas competências que trazem equilíbrio emocional. Então, antes a gente buscava muito aquelas competências técnicas, competências de comunicação, influência, elas ainda existem bastante empatia, mas as empresas estão abrindo um espaço para trabalhar esse equilíbrio emocional dentro das organizações, trazendo até para os comportamentos esperados dos colaboradores. Perfeito. Esse tema é um tema que eu também costumo utilizar de vez em quando e converso, e tem uma frase que eu já citei em alguma outra oportunidade, que é: as empresas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. É uma afirmação genérica, geral, mas realmente, se a gente for analisar, a técnica nós conseguimos treinar. As pessoas aprendem técnica, pessoas que tenham boa vontade vão desenvolver o jeito de fazer. Mas as questões comportamentais realmente são fundamentais. E essas questões comportamentais envolvem as competências. Se nós olharmos hoje, estamos falando do século XXI, com várias gerações convivendo entre si. Hoje nós temos desde a geração de baby boomers, geração X, Z, Y, millennials, cristal, o rótulo que queira se trazer, convivendo juntos. Quais são as principais competências que tu entendes hoje sejam absolutamente relevantes para se permanecer nesse mercado altamente competitivo, mas em uma mudança num nível de velocidade talvez nunca visto antes? Recorrentemente, Paulo, eu tenho visto o próprio Fórum Econômico Mundial, ele acaba trazendo algumas competências sempre que são aquelas de maior destaque. Inteligência emocional é algo que está sempre sendo apontado como uma das competências que vão apoiar muito mais as pessoas, além, claro, daquelas competências as socioemocionais, as habilidades aí de trabalho em equipe, empatia. Então, a gente percebe que as competências comportamentais, elas continuam tendo um destaque maior nessa relação. Quanto como tu mesmo comentaste, que as competências técnicas a gente consegue de alguma forma ou outra aí dominar. As próprias técnicas de gestão do conhecimento dentro das empresas têm avançado muito, Recursos de audiovisual dentro das organizações, treinamentos, processos, tecnologia, de alguma forma até, esses dias eu estava dentro de uma empresa, foi muito interessante porque eles têm uma pessoa que tem 50 anos de casa. E é uma pessoa super estratégica, começou uma indústria gigante. Começou lá embaixo e hoje é o superintendente, master aí, digamos, do processo industrial da organização. Só que ele está tendo problemas de saúde, por questões psicológicas e questões físicas também, pelo avançado da idade. E essa empresa está se dando conta que não conseguiu mapear tudo que poderia mapear dele. E automaticamente já está implementando processos, mapeando entrevistas, programas de mentoria. Então, conhecimento técnico, de alguma forma, a gente ainda tem mais recursos para poder trabalhar e não perder isso dentro da organização. Agora, o emocional
Uma das coisas que eu tenho visto, e eu quero te devolver um pouco também a pergunta, Paulo, é como que as empresas estão fazendo para poder equilibrar esse momento da pessoa? Paulo, profissional dentro da organização, e Paulo também com a sua vida fora do trabalho, né? O propósito, essa relação, esse equilíbrio, como é que tu tem percebido isso acontecendo? Sim, na verdade, talvez a pandemia, dentro dos ensinamentos que nós acabamos tirando dela, os aprendizados que sempre se tiram, eu percebi que a questão do trabalho de casa, o famoso home office, foi uma evolução, porque no primeiro momento era algo quase que desconhecido. Já tinha muitas pessoas que trabalhavam nesse modelo home office, pessoas que desenvolviam essas atividades. Talvez um dos temas mais recorrentes que se exija de um profissional, eu brinco que são 3 assuntos fundamentais. É disciplina, disciplina e disciplina. Para se trabalhar home office, para se trabalhar de casa, a disciplina é fundamental. E o que eu percebo que as empresas se deram conta com a questão da pandemia é que, sim, é possível se ser altamente produtivo se trabalhando de casa, inclusive se trabalhando mais do que se trabalharia dentro do ambiente tradicional, porque em casa a gente estica o horário, antecipa o horário e acabou sendo muito produtivo. Então, eu acredito que isso seja uma coisa muito relevante que nós aprendemos dessa questão da transição, mas também, agora, ouvindo falar nesse depoimento que tu trouxe desse profissional com 50 anos de casa, também me veio outra coisa à mente, que nós falamos muito em sucessão quando se fala em sucessão dentro de gestão de empresas familiares, mas talvez tenha se investido pouco tempo para se falar em sucessão dentro das posições da empresa, ou seja, um diretor que está trabalhando a sua sucessão com alguém que vem como gerente, um gerente que está trabalhando a sua própria sucessão de alguém que vem numa coordenação. Como é que é essa questão da sucessão também, nessa transição em que agora o trabalho ele é presencial, agora ele é remoto? Como é que a gente consegue equilibrar esses vários malabares no ar ao mesmo tempo? Para falar de sucessão, né, Paulo, dentro das empresas, o que eu tenho visto e me deparado é quando a empresa é muito grande, se quer dar oportunidade para os talentos internos. Então, né, se implementa um programa de sucessão, se fazem assessment, mapeamento de potenciais, e se investe bastante recurso. Mas muitas vezes o que acaba acontecendo é que a pessoa, por mais preparada, que a empresa dê condições para ela se preparar para assumir, às vezes não é o propósito dela aquela organização. E ela se sente, claro, acolhida, aceita o desafio de se preparar para talvez assumir uma futura liderança, mas acaba saindo da empresa, né? Então, a gente tem se deparado muito com isso. Uma das coisas que tem acontecido bastante, e eu tenho visto também, são os programas de mentoria, né? A mentoria justamente não é um programa de sucessão, mas as empresas estão começando a colar, né, potenciais, de uma maneira talvez mais informal, com os líderes, para, por meio de programas de mentoria, também trabalhar esse processo sucessório. Porque, de fato, em empresas familiares, você não tem muitas opções, né? Você tem lá um filho, um tio, um amigo, um avô, um parente, e que você diz, bom, empresa familiar a gente quer manter na família e você tem alguém para... Agora, entra numa empresa com 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, né, colaboradores. É muito mais complexo fazer um projeto de sucessão, porque você pode estar míope, você não sabe exatamente quais são os talentos que você tem. Então, a exigência é muito maior, inclusive do time de gestão de pessoas, da alta liderança, o esforço para preparar e para enxergar, né, potenciais sucessores. Fantástico. E essa abordagem também me faz pensar um pouco de uma coisa que é super relevante, que é a cultura organizacional. Eu acho que nem diz, né, tem uma frase que diz que a cultura organizacional come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker. Exatamente. Então, ou seja, se a cultura organizacional toma como café da manhã a estratégia, o nível de importância dela realmente é muito superior. Óbvio que a estratégia é o que nos diz para onde vamos, como vamos, que recursos e com que valores, mas... Como lidar com essa questão da cultura? Eu acho que você trouxe um aspecto super relevante, que é a pessoa estar preparada para aquele desafio naquela empresa, se ela realmente, a carreira dela seguirá ali ou não. É possível a gente conseguir mapear isso dentro das empresas, se essa pessoa está destinada a ser aquela pessoa que deve ser preparada ou é muito obra do acaso? Com certeza, né, Paulo? Eu acho que quando você tem um processo bem estruturado de assessment, de coaching, de mentoria, em que você tem conversas transparentes, e aí eu acho que um ponto muito importante é a transparência da relação, né?
Então, se a empresa lida com isso de forma transparente, respeitosa, a gente consegue saber se a pessoa realmente está no jogo ou não, né, para tomar decisões junto com ela. Então, de saída, né, enfim, muitas vezes num processo de sucessão devido à cultura, você está preparando uma pessoa para assumir a liderança num determinado local da empresa, mas quando está chegando perto, às vezes a pessoa quer ir para outro, dentro da mesma organização. Está tudo certo. Né? Então, a cultura, pelo que a gente tem visto, né, também é um tema que as empresas estão se apropriando muito. Por muitos anos se tinha um estigma, não vamos falar sobre cultura, né, de alguma forma pelo medo de enxergar coisas de maior aspecto de governança. Né? Hoje em dia a gente já entende que trabalhar a cultura é fundamental e que sim tem aspectos da governança que impactam na cultura, porque os líderes são um dos grandes pilares de formação da cultura dentro de uma organização. Então, no momento que você consegue enxergar o que está acontecendo dentro dessa empresa que pode estar travando né, uma boa gestão da cultura, e a gente tem que entender o que nós queremos potencializar da cultura atual, o que nós queremos mudar e o que nós queremos manter. Né? Então, empresas em transformação, num mundo constante, o tal do VUCA, né, inovação. Se a gente não olhar para a cultura, essa cultura pode estar travando a organização. Né? Agora, se a gente enxerga, cria planos de ação, entende quais são né, os ganchos dessa cultura, certamente a gente consegue ajudar a empresa a evoluir mais rápido para o propósito que ela tem. Numa interação com uma empresa, internamente, discutindo alguns temas relevantes, me chamou a atenção uma discussão que ocorreu entre o então presidente da empresa e alguns diretores subordinados a ele. Nessa discussão, veio várias vezes o presidente dizendo, não, porque vocês precisam se preparar, porque para ser CEO você precisa disso, para ser CEO você tem que fazer aquilo, para ser CEO, e lá pelas tantas, um dos membros da direção, que coincidentemente era um familiar, uma gestão familiar, um dos familiares disse, quem disse que todo mundo aqui quer ser CEO? E aí ficou aquela pergunta no ar, aquele congelamento, aquele silêncio, a eternidade do silêncio, parando para pensar, será que todo mundo aqui quer ser CEO ou não? Então é entender as pessoas, porque talvez as pessoas que estão ali participando daquele processo não queiram ser um CEO, mas o que ela deseja como ser humano, como profissional, quais são as ambições, os desejos, né, o que ela imagina para a sua vida. Então a empresa também tem que mapear isso para conseguir realmente trazer o melhor de cada um. E não perder os talentos, né? Eu acho que as empresas, a área de recursos humanos ensina a gestão de pessoas, gestão de gente, como a gente nomeia, né? Essa estrutura que está olhando para as pessoas na organização. Foi evoluindo muito com o passar do tempo, e eu acho que para reter, né? Às vezes nem todo mundo quer ser CEO, com certeza. E o que a gente faz? Então, a gente perde esse talento porque ele não quer ser CEO. Então, a gente começa a ver os desdobramentos, né, de carreira em Y, carreira em W e as estratégias que a gente tem, né, de benefícios, de bônus e outras que agora começam a ganhar até mais força, né, que vínculos que a gente mantém de contrato e de relação com pessoas que a gente entende que tem uma contribuição importante. Né? Muitas empresas eu tenho visto estão terceirizando. Né? Eu tenho um sonho, estou saindo daqui, estou pedindo demissão, gosto daqui, mas quero fazer outra coisa. Bom, será que tu consegue conciliar isso que tu gosta de fazer, mas ainda mantendo algum tipo de vínculo com essa organização? Então, acho que o capital intelectual, né, existem outras formas hoje em dia de a gente conseguir segurar, e não necessariamente fazendo a pessoa querer ser CEO da organização. Exato, porque, de novo, é uma posição, uma vaga para um grupo gigantesco de pessoas. Então nem todo mundo vai ser CEO e nem todo mundo quer realmente ser CEO. Aí nessa lógica eu faço uma pergunta que eu acredito que seja uma coisa bem relevante no ambiente empresarial, no ambiente de RH hoje, que é a questão da inclusão também, que é um tema absolutamente relevante. Hoje em dia nós temos N oportunidades, temos legislações que trabalham sobre esse tema também, mas ultrapassando a questão da legislação, da obrigação legal, como é que é o modelo interessante de inclusão, de onde ele parte, de onde ele nasce, uma estratégia de inclusão que seja natural e que seja bem recebida por todos? Eu acho que aqui é importante a gente enxergar, né, os dois focos, a diversidade e a inclusão. Né? A diversidade é realmente eu ter, né, diversas pessoas em seus papéis com as suas limitações ali dentro, mas a inclusão ela é como a gente abraça essas pessoas.
eu tenho visto muitos projetos que estão bastante direcionados para alguns perfis de inclusão. Pessoas com deficiência, a gente sabe, tem legislação que apoia, que aborda as empresas, por muitos anos só pensaram em cumprir suas cotas, né? Hoje em dia a gente já percebe um movimento bem diferente. Um tema que tem se destacado muito é a questão da presença das mulheres nas organizações, né? Não só porque faz parte de um dos objetivos também de desenvolvimento da ONU, o empoderamento feminino, as empresas estão cada vez mais, inclusive, colocando percentuais dentro do board da empresa, né? Esses tempos eu estava dentro de uma organização e a gente estava revisitando o planejamento estratégico, onde uma das metas do planejamento estratégico seria, então, termos mulheres fazendo parte do corpo diretivo e do conselho dessa empresa. Então, cada organização tem feito alguns movimentos. Eu ainda acho que temos muito para avançar nessa parte de inclusão, Paulo, mas eu entendo que nós estamos no caminho para esse contexto. Programas, né, conversas, a gente vê muito aí os planos de comunicação, de endomarketing, fazendo vídeos, matérias, né, trazendo como é que acontece no dia a dia, as adaptações físicas nos locais, né, cada vez mais. Então, você não entra hoje numa empresa se você não tem uma acessibilidade ali, né? Então, a gente percebe todo esse movimento. Ainda com muito de fato, a gente evoluir, porque não é simplesmente, né, a gente ter uma pessoa com deficiência, uma pessoa, enfim, a diversidade racial e todas as outras. Eu acho que um outro ponto que está sendo muito discutido aqui é a diversidade também de pensamento, né? A gente tem aí, o diverso ele precisa conviver de uma forma harmoniosa, né? Então, independente de classe, de religião, de, enfim, etnia, o que for, o diverso ele traz inovação. Isso já é comprovado, né, por vários estudos. Quanto mais diversa é a nossa empresa, a nossa organização, cabeças diferentes pensando, mais potencial para essa empresa trazer inovação para dentro ela tem. Mas também tem que saber orquestrar, né? Se a gente não utiliza metodologias ágeis, se a gente não tem processos bem estruturados, a gente pode promover muito mais discórdia e conflito do que propriamente inovação. Então, acho que a inclusão tem muito disso, né? Hoje, quando me fala a palavra de inclusão, a primeira coisa que vem na minha mente é inovação. Pelo diverso estar convivendo e, de forma inclusiva, orquestrado e organizado para promover essa inovação dentro da empresa. Uma dessas coisas que você acabou de falar também, que eu acho que é absolutamente relevante, é essa condição da diversidade de cabeças diferentes pensando sobre o mesmo tema. Isso é muito legal e é muito importante, porque pessoas com perspectivas de vida diferentes têm leituras diferentes de mercados, leituras diferentes de oportunidades, e essa riqueza pode nos possibilitar encontrar os oceanos azuis, se nós vamos fazer a comparação entre, né, as estratégias aí de oceano vermelho e oceano azul. Talvez essa troca rica entre percepções distintas, ela possa nascer daí. Então isso é uma coisa muito interessante. Outra que também citasses foi a questão da religião, né, independente de religião. E isso é um tema que a mim, né, especificamente, eu gosto muito, não do tema religião, mas do tema espiritualidade. Comentamos já sobre isso, né? Nós temos uma palestra que fala sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho, não religiosidade. A questão da espiritualidade, se as pessoas como se comportam em relação a algo superior, se pensam, se acreditam, se não acreditam, e não tem certo e não tem errado, cada um é o seu, né, é o mentor da sua própria jornada, mas o quanto isso impacta nas empresas. E aí, somando a diversidade, somando a inclusão, somando essa questão da espiritualidade nas empresas, eu venho para um tema que eu acho que ele é quase que um direcionador de muitas coisas que nós estamos falando aqui, amarra com o que nós acabamos de falar sobre a cultura, que é o propósito, né? Cada vez mais se ouve empresas de segmentos distintos trabalhando esse conceito do propósito. Empresas que têm propósito, e esses propósitos fazem com que as pessoas se identifiquem com eles, busquem essas corporações como um desejo de trabalhar, ou a atração, né, dos talentos, fazendo a retenção dos talentos. Como está esse tema propósito dentro das tuas experiências aí no dia a dia com empresas? O que eu tenho visto muito é as próprias empresas rediscutindo o seu propósito, né? Porque elas são questionadas no dia a dia. Eu nasci em algum momento com um produto, com um serviço, comecei a ofertar, tinha um propósito talvez mais comercial e não tão filosófico e não tão espiritualizado ou não tão genuíno aparentemente,
E as pessoas estão questionando muito isso. Então, as próprias organizações eu tenho visto que estão revisitando o seu propósito, né? Trabalhando o Golden Circle de alguma forma, para que elas possam dar clareza do porquê que elas estão ali. E assim, né, cada um olhando do seu ponto de vista, poder se conectar com esse propósito. Né? Qual é a minha contribuição dentro dessa organização? A gente vê muitos jovens questionando, né, as questões de sustentabilidade dentro da empresa, até as certificações estão sendo, né, poxa, tem certificação ISO, tem certificação essa e da sustentabilidade, e as pessoas estão cobrando mais, né? Elas estão se dando conta do realmente o quanto que essa empresa, ela está ali para apoiar uma situação ou ela está ali para extrair recursos para, né, ser de fato algo capitalista no sentido pejorativo, né? Porque o capitalismo ele tem todas as suas vertentes. Eu tenho ouvido muito falar do capitalismo consciente, né? Onde a gente faz essa roda girar. Então as pessoas têm se questionado muito. Então, agora é o currículo de via de mão dupla, né? Eu avalio a empresa para ver se o propósito que ela tem pode se conectar com aquilo que eu acredito, que eu tenho para a minha vida. Da mesma forma, a empresa também está avaliando, né, aquele potencial ali, se aquilo que ele tem a oferecer para a empresa está conectado. A gente, hoje em dia, tem testes, né, de assessment, que a gente diz, para ver o match da cultura, né? Então, o quanto que o propósito dessa pessoa está conectado com o propósito da organização, por meio de perguntas específicas, né? E a gente enxerga essa relação, poxa, essa pessoa tem match com a cultura, com o propósito da empresa, a probabilidade de dar certo esse casamento é muito maior. Ao mesmo tempo, né, a gente também enxerga movimentos contrários em que as pessoas, né, não corroboram no mesmo ideal. Então, o propósito, Paulo, eu tenho visto que é algo sendo altamente discutido, revisado, revisitado e ressignificado dentro das organizações. Esse tema é um tema que ele é muito pulsante, porque nós estamos falando de pessoas que têm motivos para trabalhar, que os levam lá. Normalmente o motivo, na maioria das vezes, é aquele motivo da necessidade material, sobrevivência, né, do seu dia a dia, da capacidade mínima de sobrevivência do seu trabalho. Mas conforme a pessoa vai evoluindo dentro da sua carreira, ela também vai começando a pensar em outros aspectos, que são aspectos que motivam. Então esse propósito que me leva a buscar algo mais numa corporação. E essas corporações também buscando mais essas pessoas. Então, na verdade, é um ganha-ganha, uma relação ganha-ganha. E nessa lógica eu queria trazer um outro tema também, que eu acho que está muito associado às questões de gestão de pessoas, que é o tema da saúde mental. Em tempos, né, de pandemia, em tempos pós-pandemia ou pré-pandemia, não importa, mas esse tema eu acredito que ele é um tema recorrente, a saúde mental das pessoas e o quanto o impacto dos trabalhos, o quanto o impacto da relação profissional favorece ou prejudica a questão da saúde e como as empresas lidam com isso. Talvez seja interessante nós pensarmos aqui numa troca aqui com nossa audiência, como a empresa lida com isso, como o profissional lida com isso, as questões associadas à sua saúde mental. Você comentou no início do nosso bate-papo, né, Paulo, que a Você RH tem trazido aí já nas últimas edições aí recorrentemente esse tema, né, que envolve também a sustentabilidade emocional, mas falando de saúde mental, né, a gente tem visto aí dentro das organizações um boom de pessoas com crises aí, burnout, crises de ansiedade, jovens inclusive aí trocando bulas de remédios pelas redes dentro das empresas, algo muito comum. Terapia que antes era um certo tabu as pessoas fazerem, hoje em dia dentro das empresas, inclusive isso está entrando como um benefício em algumas organizações, além do plano de saúde, né, além do vale refeição, do vale alimentação, enfim, tem também, né, o vale terapia. Porque a saúde mental, ela tem sido agora nos últimos 2 anos, também em relação à pandemia, se abriu a visão sobre ela. As pessoas já estavam em crise, as pessoas já estavam esgotadas, elas já estavam no seu nível máximo de entrega e muitas vezes se debatendo pela vergonha de pedir ajuda, né? Pelo processo, poxa, se eu não conseguir entregar, talvez eu vou ser demitido. E a pandemia escancarou tudo isso, porque as pessoas realmente não tiveram escolha, né? Elas tiveram que, muitas acabaram, né, indo para a medicação pesada. E as empresas se deram conta que não adianta, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Temos que falar sobre saúde mental, temos que abrir essa pauta. Hoje em dia nós temos visto vários programas de saúde mental acontecendo, né, de forma recorrente, realmente programas mesmo sendo estabelecidos
medita dentro dos programas, né? Momento para meditação, leituras em grupo, momentos de day off, ou seja, né? Tem X dias é trabalho, mas tu tem um day off, que não tem nada a ver com férias. É o teu momento de foco em ti, né? Equilíbrio emocional. Então, cada vez mais as empresas estão se preocupando, estão investindo, está virando menos tabu, né? As pessoas estão com mais facilidade de falar sobre saúde mental. E aí, nesse caso, né, acho que a pandemia foi um dos grandes pivôs para esse assunto aí virar a pauta dos últimos anos e estarem sendo construídas estratégias, né, para trabalhar aí com as pessoas. Tudo na vida tem dois lados, né? O copo está sempre meio cheio ou meio vazio, depende da perspectiva. Mas uma coisa que também sai dessa questão, né, que nós trazemos aqui, da questão do esgotamento mental, da questão das empresas trabalharem isso e aceitarem e entenderem que isso também faz parte do processo de evolução do profissional. Eu sou um pouco avesso à questão dos rótulos, né? Eu particularmente não sou muito chegado à questão dos rótulos. Mas dentro de tudo isso que nós estamos vendo, nós já vimos falar no líder empreendedor, no líder pelo exemplo, no líder situacional. Emergiu algum novo líder dentro desse momento aí que a gente está tentando escapar dele? Agora surgiu algum novo modelo de líder? Não sei se surgiu um novo modelo de líder, mas eu gosto muito do líder jardineiro, né? Esse é o que me inspira. Alguns falam a liderança 4.0, né? Mas para mim eu pego o conceito do líder jardineiro. Aquele cara que entende que a pessoa ela é um ser como uma semente e ele precisa cuidar do ambiente em volta. Que não vai depender, por mais que ele cuide do ambiente também, que ele tenha uma terra boa, que ele plante essa semente, que ele regue, essa semente cresça. A qualidade da semente é da pessoa. Ela só vai desabrochar também se depender da pessoa. Então, nós colocamos muita expectativa no líder, né? A gente acaba puxando muito e agora com a pandemia os líderes talvez foram um dos mais afetados porque eles tiveram que lidar com toda a situação dos colaboradores, além da situação deles mesmo, né? De saúde mental, enfim, de aspectos trabalhistas, de entregas que tinham prazos e aí eu tenho um colaborador que está afastado e o outro que também já está saindo, enfim. Mas eu gosto desse conceito de líder jardineiro porque ele mostra a perspectiva de que é possível crescer, só que a gente tem que se cuidar, né? A gente precisa ter cuidado no ambiente onde a gente está, né? O ambiente influencia diretamente a nossa capacidade de florescer. Então eu não sei se é o mais atual, mas eu gosto muito desse conceito do líder jardineiro, né? Que a gente precisa cuidar do ambiente onde as pessoas estão, mas que também depende das pessoas, né? O germinar. Perfeito. E acho que com tudo isso que a gente falou, tiramos um pouco do peso da responsabilidade sobre o líder, porque ele também é um ser humano, com seus dias bons, seus dias ruins. Ele também tem as suas necessidades que precisam ser atendidas, né? E diz que também uma expressão que eu acho que é muito válida, que é a solidão do poder, né? Que às vezes, dependendo da posição de liderança que a pessoa está, ela está tão solitária, sem ter com quem dividir. E aí a pergunta é, com quem que ele, né, trabalha seus dramas, suas necessidades, suas angústias? Dentro dessa lógica toda que nós estamos falando de N temas, e nós poderíamos continuar aí por muito tempo, porque os temas são absolutamente válidos, porque estamos falando de pessoas, eu gostaria de deixar uma pergunta agora para processar um pouco disso tudo que nós falamos. As empresas contratam e buscam desenvolvimento técnico na área de vendas, na área de marketing, desenvolvem treinamentos na área de gestão, na área de finanças, nas questões digitais hoje, nossa, o mundo digital, né, desenvolvimento. Como é que funcionam e qual a importância dos treinamentos voltados para pessoas? Na verdade, não isoladamente, talvez dentro de um contexto, mas o quão importante é nós termos um olhar de treinamento e desenvolvimento para o ser humano dentro do escopo de uma corporação? Olha, eu acho que nenhuma tecnologia hoje se sustenta sem ter um ser humano por trás, né? Seja um, seja mil. Então, acho que investir em pessoas, na parte principalmente comportamental, nos próximos anos, até porque as competências aí que a gente tem visto que vão fazer as pessoas realmente decolarem mais, são as competências comportamentais, né? A pessoa por si só, muitas vezes, ela não consegue ter o autoconhecimento de identificar gaps. A empresa pode ajudar,
né? No momento que eu disponibilizo um processo de assessment, no momento que eu disponibilizo capacitações, no momento que eu disponibilizo um ambiente, no momento que eu tenho um processo de gestão de desempenho estruturado dentro de uma organização, onde eu tenho avaliação 360, eu tenho avaliação com pares, eu tenho avaliação com o gestor, eu tenho um processo de feedback estruturado e maduro, eu estou ajudando a desenvolver pessoas, né? E isso muitas vezes a gente tem que pedir ajuda, né? Pedir ajuda para pessoas especialistas nessas áreas, porque não dá para sair fazendo de qualquer jeito. A gente está lidando com pessoas e lidar com pessoas exige responsabilidade também. Aliás, exige muita responsabilidade, porque lidar com pessoas é a essência de um negócio. Afinal, empresas são feitas de pessoas. Prédios sozinhos não entregam serviço, prédios sozinhos não produzem nada. Dentro dessa lógica toda que nós falamos, fica, né, o convite para que esse assunto possa ser dividido dentro das empresas e a escola, a ESPM, através da educação executiva, está à disposição para auxiliá-los, para elaborar um raciocínio sobre o tema e para fazer toda uma amarração de vários temas que sejam de interesse das empresas. Sejam eles técnicos, sejam eles comportamentais, como falamos, mas é fundamental que exista alguma ajuda externa. E nós estamos aqui para ajudar, sempre à disposição. A educação executiva da ESPM está à sua disposição. ESPM, o inusitado em constante movimento.